Boa noite, irmãos. Por favor, se coloque de pé. Que nós possamos apresentar nesta noite um coração adorador, porque o Pai procura aqueles que o adorem e que Ele encontre em nós nesta noite uma igreja que adora com intensidade e com entrega. Sabe, muitas vezes ao longo da caminhada nós nos deparamos com situações que parecem sem solução, mas o Senhor, Ele sempre tem uma resposta. Ele é a resposta. Talvez a nossa pequena fé nos leve a acreditar que não tem jeito, que nós estamos diante de um beco sem saída. Mas o Senhor, Ele é a resposta. Ele é tudo em nós e Ele é tudo para nós. Quando nós temos a Cristo, nós estamos satisfeitos completamente. E Ele faz. E se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo um Deus grande. Ele ainda continua sendo soberano e poderoso. Nós é que somos falhos. Nós é que somos insuficientes. Mas, e é por isso que nós nos reunimos aqui, para dar a Ele, aquele que merece, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém? Se você está aqui nesta noite para adorá-lo, eu te convido a se entregar totalmente. Confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que em Tuas mãos está a resposta. Em Tuas mãos está a solução. Não há problema grande demais para o Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, o estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto. Sou contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, precisa escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça
as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Louve ao Senhor com suas palmas. Confiamos em Ti. Tu és a resposta. Tu és o que precisamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor, nós te louvamos. Esta é a noite que o Senhor nos reservou para estarmos na Tua presença, como igreja, corpo vivo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está aqui. A Sua presença já está aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para essa noite. Ah, Senhor, mas nós te pedimos uma única coisa: revela o Teu nome, revela a Tua glória, revela a Tua bondade, a Tua misericórdia. Sim, Senhor, vem fazer, Senhor, somente aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que só o Senhor pode fazer. Toma o Teu lugar nessa noite, Senhor. Nós declaramos toda a honra, glória, louvor e adoração a Ti. É ao Senhor que nós adoramos, celebramos. Ah, Senhor, eis a Tua igreja com um só clamor, um só propósito: adorar a Ti, ó Deus. Receba, Senhor, o clamor da Tua noiva. Comece a adorar ao Senhor. Diga o quanto você o ama, o quanto Ele é bom. Declare palavras de amor, de adoração. Exalte a Jesus. Você está aqui para adorá-lo, para celebrá-lo. Nós nos reunimos na presença santa do Senhor. Obrigado, Jesus, por nos permitir estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque é a sua agenda, é o seu querer, é a sua vontade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela liberdade que temos de Te adorar, de Te declarar, ó Deus, a santidade, a adoração, ó Deus, e de levantar um trono de glória e adoração a Ti, nessa cidade, nesse país. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de expressar a nossa fé. Ah, Senhor, e que esta fé alcance, sim, Senhor, mais e mais vidas, a começar nessa noite, neste lugar. Aqueles que estão pela internet, receba a Tua graça, receba o Teu amor. Sim, meu Deus, vem nos visitar, vem nos encher, vem, Senhor, sobre nós. Mais uma vez, é o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, queridos. O Senhor está aqui. Isso é o melhor de tudo. Amém? Você pode cumprimentar quem está do seu lado. Declare a paz do Senhor sobre ele, ela. Dê um aperto de mão, um abraço, um sorriso. Como é bom estarmos em comunhão. Deus abençoe. Glória a Deus. Se você já cumprimentou alguém, fique à vontade, tome o seu assento. Glória a Deus, meus irmãos. Esta é uma igreja que busca o Senhor. Há um anseio, um clamor no coração dessa igreja, é a presença de Deus. Nós viemos aí da jornada 12 por 12 vivendo isso. E não vai ser diferente aqui, não está sendo diferente nessa noite. Amém, queridos? É o Senhor quem está conosco e nós louvamos Ele por isso. Mas nós queremos estender aqui a nossa gratidão, nossa alegria pela presença de quem nos visita pela primeira vez. Nós nos cumprimentamos aqui, mas expressamos também nosso cumprimento a você que está aqui pela primeira vez. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, a você e a sua família. E esperamos que você volte mais vezes, para você não sair de mãos vazias, porque o seu coração vai sair cheio, em nome de Jesus. Mas também as suas mãos vazias, nós queremos que você leve um presente nosso, uma lembrança. Por isso, peço que você que está aqui pela primeira vez, no final deste culto, fale com aqueles jovens que estão ali na entrada, estão identificados ali, e eles vão te entregar uma lembrança, vou chamar de presente, para que você lembre-se de nós e também deseje estar conosco mais vezes. Para nós vai ser uma grande alegria recebê-los mais vezes. A igreja concorda? Amém?
Glória a Deus. E também estendemos nossa gratidão e declaramos a paz de Jesus para você que está nos acompanhando pela internet. Que o Senhor te abençoe aí. Queridos, quero brevemente reforçar aqui alguns avisos do que teremos a partir desta semana. Por exemplo, o Renova Kids, que vai ser aí o start da Rede Kids, propriamente dito, não é? Oficialmente, neste ano 2025, para todos aqueles que já estão atuando, trabalhando, os vocacionados aí na Rede Kids, mas também para os novos irmãos e irmãs que desejam trabalhar, que se sentem vocacionados por Deus para trabalhar na Rede Kids. Você que é membro aqui da igreja e entende o chamado de Deus para trabalhar com crianças, a oportunidade é agora de você participar no dia 25 de janeiro, às 14 horas aqui na igreja, para o Renova Kids, um tempo de alinhamento, um tempo de orientações, instruções e com certeza também um treinamento para este ano. Mas é muito importante que quem vai ingressar e quem já faz parte e vai estar neste dia, e tem que estar em nome de Jesus, é importante você dar o seu nome no balcão de formação ou na secretaria da igreja, tá certo? Faça isso hoje, não deixe para amanhã, dê o seu nome para que você esteja aqui no Renova Kids, tá bom? Queridos, uma chamada aqui para os líderes de células e os Timóteos, não é? Que são os auxiliares de células, para uma revisão. O que é a revisão? Que vai acontecer no dia 30 de junho, aqui na igreja às 20 horas. Revisão vai ser um realinhamento da visão da igreja, dia 30 de janeiro, é isso, né? Às 20. Falei junho? Ô, meus irmãos, para ver se vocês estão antenados aí, viu? Vocês estão acompanhando. Obrigado, viu, queridos? Então, 30 de janeiro, líderes e Timóteos de células, vocês estão convocados a estar aqui para a revisão, dia 30 de janeiro, às 20 horas, tá certo? Queridos, aqui também uma chamada, e aí reiterando sobre o retiro com Deus para as mulheres, não é? Que já estamos aí anunciando há um tempo, e restam poucas vagas, mas nós estamos direcionando, queridos, este retiro em especial para as mulheres que já são membros aqui da igreja. Então você, mulher, que ainda não fez o retiro com Deus, e eu vou reforçar aqui, talvez você tenha feito um retiro há uns 3 anos atrás, ou mais, mas nós queremos desafiar você a participar deste novo retiro, num novo formato, numa nova dinâmica, quem sabe até com uma nova visão aí de Deus para você. Então é muito importante você participar. Se você não fez o retiro ainda do ano passado, ano retrasado, esta é a hora de você fazer. Você, mulher que é membro aqui da igreja, participe, dê o seu nome, faça a sua inscrição, restam poucas vagas. E olha, o foco é que as mulheres, né, da nossa igreja estejam na mesma visão e tenham, claro, aí a oportunidade de participar. Mas estou sabendo que o pastor anunciou hoje de manhã que já há uma lista de espera de mulheres que ainda não são membros aqui, desejam muito ir. Então, restam poucas vagas. Então você, mulher que é membro, por favor, não perca tempo, faça sua inscrição quanto antes, se organize, se prepare com o valor que tem do investimento. Eu creio que Deus vai te abençoar muitíssimo, tá certo? Para quem ainda não é membro da igreja, vai chegar o seu tempo, em nome de Jesus, vale a pena esperar, tá certo? Queridos, o outro aviso é sobre o Adora Kids, que é o nosso ministério de dança das crianças de 6 a 11 anos de idade, que vão retornar os ensaios no dia 10 de fevereiro. Mas há uma chamada para novas inscrições, as vagas são limitadas, não é? Apenas 30 vagas, mas então a oportunidade, e eu quero me dirigir aqui, você papai e mamãe, que tem o seu filho nessa faixa etária e que deseja participar, tanto menino quanto menina, de 6 a 11 anos, pode participar. É necessário sim você ter mais informações, quem sabe dar o nome na secretaria da igreja, mas se atentando também à data do ensaio que retorna no dia 10 de fevereiro, tá certo? Assim também o Ministério de Dança das nossas adolescentes e jovens, não é? O Adora Kids, esse ministério tão especial também, de dança das meninas a partir de 12 anos de idade, retomando as suas atividades, e queremos aqui lançar o desafio para você, menina a partir de 12 anos, você moça a partir de 12 anos, que deseja adorar a Deus e ter um ministério de dança, participar desse ministério abençoado.
faça sua inscrição, dê o seu nome, colha maiores informações, porque elas vão se organizar aí para o dia do ensaio, o retorno, alinhamento, e você tem a oportunidade de participar agora, tá certo? O último aviso, meus irmãos, é que nós estamos precisando aí de cabras de Cristo, homens de fé, homens à disposição para serem voluntários no estacionamento. Temos o ministério de estacionamento, que é uma bênção, muito acolhedores, os irmãos se organizam ali para organizarem os carros, não é, dando todo o suporte necessário para quem chega ali, e nós temos inscrições abertas também para o ministério de estacionamento. Então você, homem, que tem a disposição para trabalhar, ajudar, entrar numa escala, e com certeza não é maçante, não é pesado, vai ter os dias certos para você estar envolvido e trabalhar, mas também os dias certos para você estar livre com a sua família, para estar aqui cultuando ao Senhor. Então, se você tem desejo, homem de Deus, de servir aqui na igreja, em algum ministério, alguma frente, esta oportunidade, dê o seu nome no balcão de formação, procure a secretaria durante a semana, creio que vai ser bênção para você. Amém, igreja? Queridos, antes de nós retomarmos nossa adoração com os nossos louvores, queremos aproveitar a oportunidade de termos aqui a querida Lorena, o Henrique e o Eliabe. Quero chamá-los aqui. Para quem não sabe, a Lorena é filha da casa, casada com o Henrique. Eles são missionários na Jocum e estão de passagem aqui, não é? Um período com a família, e nos deram a graça de estarmos juntos. E nessa manhã nós tivemos algo muito especial, em que o Henrique se dispôs, com muita alegria, não é? É amor do coração, de fazer parte desta igreja, como membro desta igreja. Eles são missionários lá no Rio de Janeiro, é isso? Lá no Rio de Janeiro, onde Deus mandar, né? Mas ele está, a partir de agora, a partir de hoje, jurisdicionado à nossa igreja, está debaixo de uma tutoria pastoral aqui, não é? Então nós vamos, não só a Lorena, mas ele oficialmente também, os ombrearem, né? Ampararem ele em orações, e não somente as contribuições financeiras, mas também as orações, e também agora um pastoreio, né, queridos? Mais de perto aí, tá bom? Então o Henrique agora é nosso, é da casa, é filho aqui, é membro, para a glória do Senhor Jesus. Queridos, e aqui está aqui o Eliabe, né? Esse presente do Senhor, como diz o pastor, o preciosinho. A Lorena tem uma palavra para nos deixar aqui. Lorena, que Deus te abençoe, viu, querida? Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Eu estou muito feliz de estar de volta à minha casa. Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio, e agora não de voltar sozinha, mas de voltar com a minha família, com o meu filho. E é muita honra do Senhor de poder servir a Ele, esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele não é um Deus carrasco, meus irmãos. Ele é um Deus bom. O Senhor é um Deus bom. E Ele dá boas coisas, bons presentes a seus filhos. E se a gente fosse falar aqui, nós teríamos inúmeros testemunhos para compartilhar da bondade do Senhor na nossa família. E não só na nossa família, mas nas missões. Ano passado, o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade de pregar o nome dEle na Argentina e em várias outras cidades do estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui como família missionária para agradecer a IPI Sertanópolis e cada irmão que semeia e oferta em missões. Nós com certeza não conseguiríamos fazer tantas coisas, chegar a tantos lugares, falar do amor de Jesus a tantas almas perdidas, se não fosse as intercessões da igreja, as ofertas e as sementes de vocês. E nós temos nosso coração transbordando de alegria. E nós não poderíamos deixar de orar pela igreja também. Nós não podemos deixar passar batido. E eu não poderia ir embora sem deixar uma mensagem da parte do Senhor para a igreja. E hoje, enquanto eu estava orando pela nossa casa, pela igreja IPI Sertanópolis, o Senhor compartilhou comigo um texto que está em Mateus 7, versículo 7. Diz assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Que o
Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. E enquanto eu estava orando pela igreja, o Senhor frisou muito comigo o versículo 7 em específico. Peça, igreja, peça, peça, porque o Senhor vai entregar. A palavra está dizendo isso: peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta para você, igreja. A porta vai ser aberta. Isso não é uma palavra positiva, pastor. Isso não é uma mensagem de encorajamento. Não, isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem cortante nos nossos corações. E eu também tenho uma impressão muito forte no meu coração de que o Senhor tem se alegrado com as orações de vocês. O Senhor tem se alegrado com o tanto que vocês têm batido a porta. E engraçado que lá na missão nós falamos muito disso, porque a nossa base é uma base de oração. Nós nos comprometemos com o Senhor de orar sem cessar. Esse é o intuito da nossa base missionária. E lá nós falamos muito que bater a porta é o mesmo que pedir em oração. Enquanto eu estava orando pela igreja, foi essa mensagem que o Senhor me entregou. Que vocês, a IPI Sertanópolis, é uma igreja que bate a porta. E aqueles que batem a porta são considerados fiéis diante do Senhor. E o Senhor retribui porque Ele é fiel. O Senhor não retribui porque nós somos fiéis. O Senhor não retribui porque nós somos bons. Porque a palavra também nos diz que nós somos maus. Mas mesmo sendo maus, nós damos boas coisas aos nossos filhos. Meu filho está aqui e eu jamais daria algo ruim para ele comer. Eu jamais faria mal para o meu filho. Mas o Senhor enxerga vocês, enxerga a IPI Sertanópolis como uma casa de paz, uma casa de filhos de Deus, e filhos de Deus recebem bons presentes do Pai. Portanto, IPI Sertanópolis, continuem batendo a porta, continuem enchendo as taças do Senhor, porque o Senhor está recolhendo todas as orações de vocês. Não é uma, não é duas, não é três, é todas as orações de vocês. Todas as orações de vocês estão sendo recolhidas pelo Senhor. E no dia certo, no momento certo, o Senhor vai enviar a resposta. O Senhor vai entregar aquilo que vocês, na oração, no lugar secreto, dentro do quarto de oração, têm plantado, têm semeado. É isso que eu tenho para a igreja de IPI Sertanópolis. Eu não poderia ir embora sem falar isso, pastor. Eu não poderia ir embora sem dizer que o Senhor tem se alegrado com vocês. O Senhor tem se alegrado, o Senhor tem se alegrado, igreja. Vamos orar por eles, queridos. Obrigado, Lorena, por essa palavra, porque veio do trono de Deus, né? Do coração do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem guia a tua igreja, é o Senhor quem guia os teus filhos, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem envia. É o Senhor quem provê, é o Senhor quem faz todas as coisas. A glória é tua. Nós te louvamos, Pai, porque aqui está uma família que prova isso. Prova o teu amor, prova o teu cuidado e a tua provisão e os milagres do Senhor. Pai, que o Senhor continue capacitando, que o Senhor continue, Deus, frutificando, abençoando, Senhor, estes ministérios. Ó Deus, aonde eles forem, colocarem as plantas dos pés, as mãos, a quem eles conversarem, Senhor, que o teu amor seja transmitido, a tua palavra seja propagada, em nome de Jesus. Guarda essa família, Senhor, guarda a saída, a entrada, aonde eles forem, Pai, que eles possam ver ainda neste ano muitos outros milagres do teu cuidado, da tua provisão em cada detalhe, nas suas necessidades, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe, viu, queridos? Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor. Eu quero te convidar, se você veio preparado, com seus dízimos e suas ofertas, enquanto cantarmos essa próxima canção, vamos louvar ao Senhor também com o nosso louvor financeiro. Nós temos aqui as urnas à frente,
para serem trazidos os envelopes, ou o Pix no telão, ou então lá atrás de outra forma, como você preferir. Fique à vontade, mas faça isso ciente de que tudo é do Senhor, tudo é para a glória dEle. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos fazer isso com alegria. Nós fomos reaproximados do nosso Deus. Ele é a ponte, e a Ele seja a honra e a glória. Por meio dele é que estamos aqui e podemos acessar a presença maravilhosa do Senhor. E sendo cheios do Espírito Santo e recebendo a presença maravilhosa de Cristo Jesus através do Espírito Santo que Ele deixou, nós somos fortes. Então é por isso que nós precisamos buscá-lo a cada dia, com intensidade, insaciavelmente, buscando a sua presença. E assim nós somos fortes para enfrentar o que vier. Amém? Busque-o. Nós podemos encontrá-lo ainda
E é por isso que precisamos buscá-lo com intensidade. Amém. Pode
acende, sim, Senhor, me bate. Oh, reacende a chama em mim. Amamos, Senhor, esse é o nosso desejo. Enche-nos de ti até transbordar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meus queridos irmãos. Pode tomar seu assento nessa mesma alegria, adoração ao Senhor. Obrigado, queridos, por esse tempo precioso de adoração, buscando ao Senhor, louvando e exaltando o nome dEle. Tem fogo aí, meus irmãos? Está queimando aí? Se não está, vai queimar em nome de Jesus. Eita glória! Queridos, nós estamos vindo aí do 12 por 12, não é? Com um tema sobre o clamor, e aí clamamos por diversas coisas ou questões, direcionamentos do Senhor para a nossa vida, não só para este ano, mas para a nossa jornada na fé. E eu quero, encerrando o mês, começando hoje e no próximo domingo, tratar de uma minissérie de pregação, em que nós vamos falar sobre o clamor de Jesus na cruz. Vamos entender um pouco sobre o clamor de Jesus na cruz. Eu quero pedir você, já que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, vamos ler os versículos 45 a 50. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45. Vamos projetar ali, mas como é bom ouvir o barulho aí das folhas, não é? De quem trouxe Bíblia. Que bênção, meus queridos. Muito bom trazer Bíblia à igreja, viu? Deus te abençoe. Continue assim. Mateus 27, 45 a 50, nos diz o seguinte: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua presença, nós como igreja, Teu povo, em torno da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor possa mesmo bradar em nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz e entender o Teu querer, a Tua vontade, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, por 2 vezes, Jesus na cruz clamou em alta voz de acordo com esse texto. Se você prestar atenção, junto com o Evangelho também de Marcos, Lucas e também de João, você vai entender que há 7 coisas que Jesus diz na cruz. 7 coisas. Ele conversou com um ladrão à sua direita, de algum do seu lado, com um dos ladrões que estava crucificado com ele. Ele conversou com a Maria, sua mãe, e também com o discípulo amado, né, o João. Ele conversou, queridos, ele falou com Deus acerca daqueles que lhe maltratavam, lhe xingavam, lhe escarneciam, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus disse diversas coisas, em torno de 7, para ser mais exato, 7 coisas Jesus disse. Dentre essas 7 coisas, a Bíblia é enfática em dizer que 2 delas foi num clamor em alta voz.
E é sobre esses clamores que nós vamos trabalhar nesta minissérie hoje e no próximo domingo. E já aqui fica o nosso convite para você estar aqui domingo também que vem, para continuarmos nessa série, queridos. E nós entendemos que o primeiro clamor de Jesus, quando ele disse no versículo 46, Deus meu, por que me desamparaste? Isso se trata do grito de angústia. Então hoje nós vamos tratar do grito de angústia, mas o segundo clamor que Jesus desprendeu na cruz foi a respeito do grito da vitória. Quando, por exemplo, em Lucas capítulo 23, é dito que Jesus orou dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, isso clamando em alta voz. E lá em João capítulo 19, o evangelista João registra que Jesus, num brado ou num grito, ele disse, está consumado, que todos nós, a maioria conhecemos como a expressão tetelestai, está consumado. Então foi o grito da vitória, isso nós vamos ver domingo que vem, mas hoje nós vamos focar sobre o grito de angústia. E eu fiz questão, meus amados irmãos, de projetar aqui alguns slides, textos bíblicos, frases, para você que gosta de realmente anotar. Então fique atento aí, e você também que não anote, mas que você acompanhe em nome de Jesus. O grito de angústia. Quando nós falamos de angústia, queridos, não é uma palavra muito simpática. Nós não gostamos de lidar com isso, talvez nem de falar e muito menos de sentir. Mas a verdade é que a angústia, ela faz parte da nossa vida. A angústia, ela pode nos sobrevir. Nós podemos ser acometidos de angústia, não é? Então, quando eu penso em angústia, eu pergunto o que nos causa o sentimento de angústia. Muitas são as causas, obviamente. Eu quero compartilhar aqui com vocês, por exemplo, uma das minhas angústias na minha vida, na minha história. Sabe aquele momento em que você se vê numa situação e que você clama o socorro de Deus, mas o socorro de Deus não vem. Você clama o favor de Deus, mas o favor de Deus não vem. Você suplica, você grita, sua alma está angustiada, em agonia, por conta de uma situação, por conta de alguém, uma perda, uma porta fechada, uma rejeição, algo que não deu certo, qualquer coisa, mas você está em angústia, você até ora, você até busca a Deus, mas você não vê um resultado, você não vê as coisas acontecerem. É como se Deus estivesse realmente com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, e não estivesse a favor, mas não é essa a verdade. O fato é que Deus permite as coisas acontecerem. Mas você já se viu assim, como vocês bem sabem, eu já passei por algumas perdas na minha vida. Hoje eu tenho a minha vida ressignificada, a minha história ressignificada com a Fabi como minha esposa. Deus ressignificou a minha vida, me dando a Fabi como esposa, a quem amo tanto, e o nosso fruto desse relacionamento, dessa aliança, o Lucas e a Ilô, Deus ressignificou tudo. Mas antes da Fabi na minha vida, eu passei por uma viuvez. E foi uma perda muito chocante. E não só a viuvez, mas também a perda do pai, muito próximo ao casamento, início de uma vida. Isso foi muito chocante para mim. Foi chocante, foi angustiante, foi uma agonia profunda que eu senti na alma. A ponto de questionar Deus, mas eu orei, eu busquei ao Senhor, e o Senhor não interviu, e o Senhor não mudou as coisas, mas o Senhor deixou acontecer. Eu entendi quando passei por isso, que o sentimento que eu tive foi de profunda solidão, algo que não desejo a ninguém, e talvez alguns se identifiquem. Mas sabe, queridos, nesses momentos de angústia, quando você clama, quando você busca, quando você espera uma intervenção de Deus e não vem, isso é angústia. A sua alma está quebrada, você está moído por dentro, você está sofrendo por dentro, a sua alma está destroçada. Angústia. Sabe, o que nos causa o sentimento de angústia? O fato é que nós sentimos angústias, por quê? Qual é a causa? Aliás, o que nos causa, mas por que nós sentimos angústia? A resposta é clara, porque nós somos humanos. Somos pessoas, somos humanos, frágeis, limitadas, suscetíveis ao sofrimento.
Então é óbvio que uma hora ou outra vamos sentir na pele, e não só na pele, vamos sentir na alma. Alguma situação na nossa vida, vez ou outra, vai nos assaltar, tirando a alegria, tirando o ânimo, e nos pressionando de dentro para fora, quem sabe. Nós enfrentamos situações, circunstâncias que nos causam angústias, porque somos seres humanos, estamos em construção, em desenvolvimento, nós não estamos prontos. O próprio crescimento, a própria mudança em si, gera angústia, não é verdade? Então, queridos, uma pergunta talvez direcionadora para essa noite seria: como tratar ou lidar com este sentimento? É óbvio que nós temos aí na vida secular a área da psicologia, que pode muito bem e é um suporte para a nossa vida emocional. E muitos que talvez carregam angústias na sua alma, que se calam, que se fecham, precisam entender que não só a oração, não só o jejum, não só a leitura da palavra, não só, queridos, o vir à igreja faz parte de um tratamento, faz parte de como você lida com as suas angústias, mas também, às vezes é necessário você ter uma orientação, um cuidado terapêutico. Isso é fundamental. Então fica a dica. Quem sabe você está aí se perguntando, é de Deus ou não é de Deus? Eu devo ou não devo? Procure um terapeuta, uma terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, para te orientar, para te ajudar. Mas nós vamos tratar aqui, em especial, queridos, sobre o grito da angústia de um homem que estava numa cruz, num sofrimento, numa circunstância que não tinha mais volta. Não tinha mais volta, não tinha mais o que fazer. A Bíblia nos diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus ele desprende um clamor em alta voz. Você sabe que um clamor, ele já denota uma voz fora do normal, um pouquinho mais alterado, não é? O clamor já expressa como que é algo já mais intenso, mas a Bíblia é enfática em dizer que esse clamor de Jesus veio em alta voz. Se você parar para pensar comigo, que a Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde, ele dá esse grito, e a gente entender que, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, como nós lemos no início de Mateus 27, versículo 25, diz que houve trevas. E aí às 3 horas, depois de quantas horas? Das 9 às 3 da tarde, quantas horas são? 6 horas. 6 horas Jesus está ali pendurado. Pendurado. E literalmente pendurado. Nós precisamos entender que esse sofrimento, queridos, foi de fato um sofrimento muito cruel. Jesus está com suas 2 mãos pregadas, e há quem diga que pode ter sido o pulso, para de fato sustentar o seu corpo, e os seus pés juntos, fixos, presos com um prego que atravessou seus pés e a madeira. Jesus está preso desta forma. A única sustentação que ele tem é aquele prego nos seus pés. A única. Portanto, o peso do seu corpo sobre os seus pés naquele prego, com certeza lhe causou uma dor cruel, uma dor violenta. Mas a dificuldade para respirar, tamanha a necessidade de achar uma posição para se encaixar, a fim de que pudesse de fato ter uma qualidade ali, mas não tinha. Afinal, era uma estaca seca, quem sabe com rebarbas, raspando e assolando as suas costas. Como encontrar uma posição confortável? E eu fico imaginando Jesus em 6 horas nesse sofrimento, depois de açoites, de escárnios, de tanta humilhação que passou, com soldados romanos zombando, batendo, humilhando ele. 6 horas dependurado.
ele clama em alta voz. Eu só consigo entender que este clamor vem da sua alma. Este clamor, este grito vem de dentro para fora. Não é meramente uma comunicação, um discurso. É a expressão de um sentimento que vem do mais profundo recôndito da alma. Jesus está expondo o seu sentimento. E este clamor, queridos, ele expressa, em primeiro lugar, a sua humanidade. Precisamos entender que o clamor de angústia de Jesus, o grito de angústia de Jesus, ele expressa a sua humanidade. Porque nós sabemos que ele foi para a cruz como um homem. Nós entendemos que Jesus é o Deus encarnado, não é? A Bíblia nos diz isso. Quando você lê os evangelhos no seu início, pelo menos Mateus capítulo 1, nós entendemos que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Quando você vai para João capítulo 1, nós entendemos que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Ninguém jamais viu a Deus, versículo 14 de João 1. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus o revelou. Deus em carne. Mas sabe, nós precisamos entender que quando Jesus vai para a cruz, e claro, a sua jornada, a sua trajetória nessa vida, foi uma trajetória, uma jornada como ser humano, como um homem verdadeiro. Ele foi Deus aqui na terra, foi Deus encarnado, foi, mas a sua maior missão, a sua, na verdade, missão única aqui nessa terra foi ser homem como nós, a fim de cumprir aquilo que nós deveríamos cumprir, mas que foi lhe dado a missão para o Filho, como nosso representante. Portanto, é importante nós frisarmos isso. Jesus, no seu grito, no seu clamor, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Este clamor, este grito, expressa a sua humanidade. E eu entendo como Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz, que ele, Jesus, nos dias da sua carne. O que significa nos dias da sua carne? Significa nos dias da sua humanidade, nos dias do seu sofrimento, nos dias da sua jornada, da sua peregrinação como homem, o Filho de Deus, o Messias, mas homem, que nasceu de um ventre materno, que foi cuidado, amamentado, acalentado, teve que ir para a escola, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a trabalhar, se desenvolveu, amadureceu, até que no momento certo, aos seus 30 anos de idade, veio a público para exercer o seu ministério, a missão ao qual Deus lhe confiou. E em toda a jornada, a sua jornada, nos 3 anos e meio que ele teve com os 12 apóstolos, com os discípulos, pregando o evangelho, curando, fazendo milagres, propagando, pregando o reino de Deus, em todo momento, ele se preparava para esta jornada, para esta missão de ir para a cruz. Mas esse texto é interessante, porque diz que tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Este clamor na cruz de Jesus, embora tenha sido uma expressão da seu mais íntimo sentimento, da angústia da sua alma, isso expressa um homem que tinha liberdade para falar com Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor para expressar os seus sentimentos, um homem que tinha intimidade com Deus, porque vivia de clamor e lágrimas, orações e súplicas. Jesus não orou e não clamou a Deus só quando chegou na cruz, ele viveu em clamor e oração. Isso muito nos ensina, queridos. Jesus foi como nós. E esse texto de Hebreus é claro em dizer que como humano, na carne, ele precisou, ele aprendeu, ele desenvolveu e caminhou numa vida de oração, de súplica, de intimidade com Deus. Ele desenvolveu uma intimidade com Deus. Isso me ensina. Outra lição que eu aprendo, queridos, que o clamor de Jesus na cruz expressa, é a sua humildade. A sua humildade.
Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Este clamor expressa a sua humildade. E o apóstolo Paulo, melhor do que ninguém, compreendeu isso, a ponto de dizer em Filipenses 2, 7 a 8, nos dando uma direção, para que sejamos e sigamos o exemplo de Jesus. E ele diz o porquê. Porque Jesus se esvaziou. Ele assumiu a forma de... Qual é a forma que Jesus assumiu, segundo o texto? Servo. Essa palavrinha é uma palavrinha que a gente não gosta muito, não é? Servo, serviço. Porque a palavra servo aqui denota alguém que renuncia a todos os seus direitos. Todas as suas prerrogativas vêm ao chão para assumir uma missão dada, a missão do Pai. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Isso expressa a sua humildade. E o texto diz, o apóstolo Paulo nos diz, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, o clamor de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Expressa a sua humildade, alguém que foi servo, que se submeteu a uma vontade soberana, a uma vontade eterna, a uma vontade celestial. Jesus não foi arrogante, ele foi humilde ao ponto de não buscar os seus próprios interesses, mas buscar o interesse do seu Pai. Ele foi servo, e como servo, honrando, glorificando, adorando, servindo ao seu Pai, ele então serviu a nós aqui na terra. Ele fez tudo por nós. Ele tornou-se obediente. A obediência de Jesus indo até a cruz. E se você entender, queridos, e é interessante pensarmos isso, porque na cruz ele clama, na cruz ele grita, mas até chegar à cruz, ele não abre a sua boca. Porque Isaías capítulo 53 vai nos dizer que como ovelha muda, ele foi até o matadouro. Como ovelha muda, ele se dirigiu quietinha até aqueles que seriam os tosqueadores e o levariam à cruz. Jesus não foi à cruz pela decisão de Pilatos, Jesus não foi à cruz pela humilhação e pelas acusações dos judeus. Jesus não foi à cruz, queridos, pela força, ignorância e brutalidade dos soldados romanos. Não. Nada disso levou Jesus à cruz. O que levou Jesus à cruz foi o fato de ele ser humilde, servo, sofredor, que se submete, que se rende e que se entrega por espontânea vontade. Esse é o nosso Jesus. Esse clamor, Deus meu, por que me desamparaste? Expressa essa humildade. Mas há uma terceira expressão que eu aprendo com o clamor de Jesus, é a sua humilhação. Deus meu, por que me desamparaste? Seu momento de maior dor, de maior angústia. Ele não questiona Deus, ele não afronta Deus, o seu Pai. Mas o grito é de um desabafo, de um pedido de socorro. Isso expressa a humilhação que ele sofreu. Deus meu, por que me desamparaste? Para nós entendermos isso, queridos, nós precisamos compreender que o maior sofrimento de Jesus na cruz não foi simplesmente a sua dor física. Muito pelo contrário, foi a dor da alma. A dor da alma pelo abandono e a separação de seu Pai. A dor física foi cruel, foi estarrecedora. Nenhum de nós suportaríamos tal dor. Poderíamos até chegar, sim, a sermos crucificados, mas como foi com Jesus, creio que não. Qualquer um de nós teria gritado a Deus pedindo socorro para sair de lá. Qualquer um de nós teríamos, queridos, tentado fugir e se ver livre desta sentença. Mas Jesus, queridos,
O maior sofrimento que ele teve não foram as dores, não foi a humilhação moral, o escárnio das pessoas, a zombaria das pessoas. Você não é o rei dos judeus? Desça daí. Você não fez tantos milagres, vamos ver se agora Deus te ouve. Não foi isso não. O maior sofrimento de Jesus ali na cruz do Calvário foi o abandono de seu pai, a separação de seu pai que ele sofreu e teve que suportar, queridos. E aí eu te pergunto, por que diz? Por que diz? Há teólogos, comentaristas que entendem que é como se Deus tivesse virado as costas para Jesus por conta do que estava se passando com ele ali. E o que estava se passando com ele ali? Nós precisamos entender. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:2 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus era santo, Jesus era puro, Jesus era reto. Ele não tinha pecado, queridos. Mas lá na cruz, ele assumiu o meu e o seu pecado. Lá na cruz, ele suportou o peso do pecado de toda a humanidade. Diante disso, queridos, é interessante pensarmos e entendermos que a Bíblia nos diz, porque indo para a cruz, Jesus se tornou maldição. O apóstolo Paulo entendeu isso claramente, compreendendo que lá em Deuteronômio 21, 23, a Bíblia nos diz que havia uma orientação de Deus, uma instrução de Deus, uma lei de Deus dizendo, olha, ninguém do povo de Deus deve ser pendurado no madeiro. Por quê? Porque quem for pendurado no madeiro vai ser considerado maldito. E o apóstolo Paulo, conhecendo as Escrituras, entende isso aí. Espera aí, Jesus Cristo na cruz sofreu tamanho sofrimento pelo abandono de seu Pai. Por isso ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele se fez propriamente maldição em nosso lugar por ter ido até a cruz. E o que isso significa, queridos? Que ele foi o nosso substituto. Ele nos representou naquela cruz. Porque um homem santo, puro e justo, que não merecia essa condenação, ele foi para lá e recebeu essa condenação unicamente para nos representar. Ele é o nosso substituto. Essa cruz de Jesus era para ser minha, era para ser sua, mas Jesus a tomou no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Portanto, o sofrimento que ele enfrenta, queridos, apesar de tantas dores físicas, apesar de tanta dilaceração no seu corpo, sangue correndo, isso foi pequeno em face do peso horrendo do pecado que estava sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus é santo, justo, Ele não tolera o pecado. Isso me faz entender, queridos, que é preciso sim se importar com viver uma vida de santidade, com viver uma vida reta diante do Senhor, porque Deus não compactua com o pecado. Graças a Deus que nós não temos sentenças como teve Jesus. Já pensou se Deus nos sentenciasse à morte por um simples pecado? Se vivêssemos no tempo da lei? Sabe, queridos, nós precisamos compreender o peso que estava sobre Jesus naquela cruz. O meu pecado estava lá sobre Ele. As minhas mazelas, a minha sujeira, os meus deslizes, os meus erros estavam sobre Jesus, e este foi o maior sofrimento dele naquela cruz, porque Deus não compactua, e Deus não poderia olhar, Deus não poderia estar junto, Deus não poderia estar presente. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar, queridos. Você sabe bem que o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Jesus provou desse salário. Nós não provamos. Nós não provamos, queridos, porque nós temos a justificação em Cristo Jesus. O fato de Ele ter sido nosso substituto, o fato de Ele ter ido à cruz no nosso lugar, nos garante o perdão, nos garante a salvação, se crermos nele. Ele tornou-se propriamente maldição em nosso lugar, meus irmãos.
Olha o que a Bíblia de Genebra explica sobre o clamor de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque na cruz Jesus estava enfrentando, queridos, a maldição do julgamento de Deus sobre o pecado. Isso foi a total, furiosa e amedrontadora ira do Todo-Poderoso. Mas pastor, Deus se ira? Deus se ira. Porque Deus é um Deus santo, Ele não tolera pecado. Nós precisamos entender, queridos, que o sacrifício de Jesus na cruz custou muito caro. Custou muito caro. Não custou simplesmente o sangue vertido. Não custou simplesmente a humilhação do escárnio, mas custou, queridos, o peso do pecado sobre Jesus. Nós precisamos ter consciência disso. Cada vez que formos pecar, precisávamos voltar o entendimento: espera aí, como que eu vou pecar se o meu Jesus, o meu Cristo, o meu Salvador, levou o peso de todo o pecado, levou o peso do abandono, da separação, da ira de Deus sobre si mesmo naquela cruz? Como que eu vou pecar? Não posso me dar ao luxo de pecar contra Deus, se aquele que era justo, se aquele que era limpo, puro de coração, não merecia, não precisava, mas Ele quis, por amor, queridos. Por isso que a mensagem do Evangelho é a cruz de Jesus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, não quis nada saber a não ser a cruz de Jesus, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem básica, simples, é o fundamento, os alicerces da nossa fé, a cruz de Jesus, porque sem cruz não tem salvação, sem cruz não tem perdão, sem cruz não tem vida eterna. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o fato de que Jesus pagou um preço horrível por mim e por você. Não foi simples, não foi fácil. Deus meu, por que me desamparaste, queridos? O Senhor Jesus tomou o nosso lugar, fez o que nós deveríamos ter feito. O seu grito de angústia naquela cruz se assemelha muito ao nosso grito muitas vezes, porque Jesus está diante de uma crise cruel. Ele poderia ter pedido qualquer coisa para Jesus, para Deus, para o Pai. Ele poderia ter pensado em qualquer outra coisa, mas a única coisa que ele gostaria de não ter enfrentado era o desamparo, era, queridos, a separação, era este abandono de Deus. E sabe que isso me ensina o quanto Jesus valorizava a presença do seu Pai. O quanto Jesus valorizava a presença de Deus, o quanto Jesus valorizava a intimidade com Deus, queridos, e nós precisamos resgatar isso, porque às vezes a gente negligencia um dia de leitura bíblica, um dia de oração, a gente negligencia uma semana sem orar, sem buscar ao Senhor, às vezes a gente não está nem aí, porque de domingo a domingo estamos aqui buscando a Deus. Sabe, queridos, eu fico pensando, meu Deus, nós precisamos nos arrepender. Por quê? Porque Jesus sofreu uma angústia cruel, a dor da alma, porque Deus não estava com ele naquela cruz. Sim, ele sofreu o abandono de Deus, e isto doeu mais do que qualquer dor física, mais do que qualquer crise, pressão, opressão, o abandono de Deus, não ter a presença de Deus. Isto foi cruel, isso foi pior do que morrer. E eu preciso sentir isso. Meu Deus, não me tires a tua presença, não me tires da tua presença. Eu preciso valorizar essa presença acima de tudo. Ainda que Ele não me responda, ainda que Ele não me prive de crises, ainda que Ele não me livre de angústias, mas Senhor, que as angústias sejam por coisas dessa vida, mas não porque eu não tenho a tua presença, porque ter a tua presença é tudo o que eu preciso. Talvez, queridos, a nossa oração seja como do salmista no Salmo 10:1.
Quando ele diz: por que, Senhor, te conservas longe? Por quê? Por que te escondes nas horas de angústia? Oh, meu Deus! Diante da enfermidade, diante de um filho rebelde, diante de uma porta fechada, diante de uma rejeição, diante de uma perda de quem amamos, diante de alguém que foi embora. Ah, meu Deus, tantas coisas. Talvez estejamos dizendo igual ao salmista: Senhor, por que te escondes nas horas de angústia, como Jesus naquela cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Ah, meus irmãos, o que nós precisamos fazer em nossos momentos de crise, em nossos momentos de angústia? Nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos representou naquela cruz, e a nossa fé, a nossa esperança tem que estar voltada a Jesus Cristo. Porque se olharmos para as circunstâncias dessa vida, meus irmãos, nós vamos entrar em desespero. Saiba que o maior sofrimento, a maior dor, o pior sentimento, a maior angústia foi enfrentada na cruz por Jesus, por nós, em nosso favor. Portanto, o que fazer? Faça como o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o autor de Hebreus nos diz, capítulo 12, versículos 2 e 3. Quando estivermos diante de situações, de tentações, de angústias, de crises, nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele que suportou a cruz, queridas, suportou a cruz sem se importar com a vergonha que estava sobre ele. Por quê? Para que não venhamos nos desanimar e nem nos cansar. Deus quer te dar ânimo. Deus quer renovar as suas forças. Porque diante das suas crises, diante das suas angústias, saiba que teve um Cristo que sofreu a pior dor por você. E Ele te entende, te compreende, e Ele está com você. Sim, você pode suportar. Sim, você pode passar. Sim, você pode sim enfrentar. Pela graça, pela misericórdia, pela presença do Senhor. Então a única coisa que eu digo para você, ou para encerrarmos, é: confie em Jesus. Confie em Jesus. Onde a sua fé está fundada, onde a sua fé está firmada, onde a sua fé está fundamentada? Nos seus esforços, nas suas obras, nas pessoas à sua volta, nas circunstâncias boas que lhe conferem prazer e qualidade. Onde a sua fé está? Jesus foi para a cruz com uma convicção: eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei o que eu tenho que fazer. Ele não olhou para trás, Ele não recuou. Se Ele suportou isso por nós, queridos, Ele suportou o abandono de Deus para nos trazer a presença de Deus e vivermos nessa presença. É tão lindo porque Jesus na cruz estava sob o peso do pecado da humanidade e teve que enfrentar o abandono de Deus. Mas nós, quando pecamos, queridos, nós temos a graça e misericórdia do Senhor sobre nós, que nos permite nos arrepender, para de fato voltar a desfrutar da sua presença. Não tem presente melhor do que isso, queridos. Confie em Jesus. Saiba que quando você confia em Jesus nas suas dores, nas suas angústias, nas suas crises, você se torna uma pessoa mais forte. Você se torna uma pessoa mais segura. Você não se deixa levar. E esta tua segurança, essa sua força vai transbordar na vida de outras pessoas. Crise financeira no lar, que causa angústias. Se um homem de Deus se posicionar confiando em Jesus, confiando no Senhor, queridos, isso vai transbordar em paz e segurança a sua esposa, aos seus filhos. Mães que têm seus filhos rebeldes e que estão no mundo,
Isso gera angústia, não gera? Gera uma dor na alma. Vendo os filhos fazendo coisas que não devem. Mas se você confia em Jesus, você vai ter segurança, você vai ter firmeza, fortaleza, você vai suportar, você vai enfrentar, e você vai transbordar isso aos seus filhos, você vai transbordar isso ao seu marido, você vai transbordar isso a quem você conversar. Não importa a sua condição, a sua necessidade, a sua circunstância, se você confiar em Jesus, você vai viver melhor. Se você confiar em Jesus, você vai ter uma vida mais leve. Se você confiar em Jesus, você vai viver em paz. Em paz. Porque o grito de Jesus na cruz nos garantiu a justiça de Deus, a paz de Deus, a reconciliação com Deus. Você tem tudo o que você precisa. Fique firme, confie no Senhor, fique em pé. Ah, Senhor, nós te louvamos e pedimos, Espírito Santo, guia o nosso coração a estas verdades. Oh, meu Deus, perdoa-nos porque tantas vezes nós deixamos de olhar para Jesus. Perdoa-nos, Senhor, porque nós levantamos o altar para as nossas dores, para as nossas mazelas, por os nossos sofrimentos. Nós levantamos um altar e quantas vezes idolatramos, ó Deus, as nossas crises, e nos esquecemos que há um Deus maior, há um Deus poderoso, há um Deus presente, que há um Cristo que sofreu tudo e que já fez tudo, já pagou todo o preço por nós. Portanto, as crises, as angústias, o sofrimento, a dor não são maiores do que a tua paz, do que o teu amor, do que a alegria da salvação, do que o nosso nome escrito no livro da vida, do que a sua presença, Senhor. Fortaleça nosso coração nessas verdades, Jesus, e nos ajuda, nos ensina a olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sim, porque Ele gritou naquela cruz, para que nós venhamos a bradar em alegria, gratidão e adoração a esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar ao Senhor, queridos. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, mas sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
deseja, todo o céu te adora. Eu veio e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és Glória a Deus, queridos. O Senhor nos ensina a confiarmos nele. Que essa semana seja uma semana de confiança. Que possamos desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor. Amém, queridos? Preciso chamar o Lucas aqui, grande amigo. Vem cá, querido. Lucas foi um presente de Deus como amigo. Estou te chamando de Lucas porque é meu amigo, cara. O Lucas está aqui junto com a Vanessa, sua esposa, o Noah, seu filho. Ele está pastoreando a igreja presbiteriana independente lá de Alvorada do Sul. Está num processo aí com a graça do Pai, mas também servindo ao Senhor ali com afinco. Que o Senhor continue te abençoando. E eu aproveitar o momento dele aqui para fazer uma oração, para encerrarmos esse culto, viu, querido? Paz, igreja, amém. Vamos orar então. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor mostrou para nós o teu grande amor, a tua fidelidade, a tua humildade, a tua mansidão. E hoje, através da tua palavra, através desse culto, nós aprendemos mais de ti. E descobrimos também que o Senhor é um Deus que se fez humano, ó Pai, e que habitou entre nós e que está entre nós através do teu Espírito. E o Senhor sabe daquilo que nós sofremos, as angústias que temos, e o Senhor é a resposta fiel para todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque nós temos em quem confiar. Obrigado porque hoje a nossa alma sai daqui alegre, sabendo que em meio ao caos a tua paz excede o entendimento, que em meio ao caos o Senhor está lá, e que em meio à crise o Senhor se faz maior e melhor. Obrigado, ó Pai, pela tua presença. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa, Pai, teus servos, que o Senhor continue nos mantendo de pé, e que a gente possa ter uma semana de desafio, sim, mas em vitória em todas as coisas, porque sabemos que o Senhor é bom, e que em Ti podemos confiar.
Ao Senhor toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a liderança do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Excelente semana na presença do Senhor. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Irmãos, só um aviso importante.